Meu pai precisava de R$ 200.000 para sobreviver. Minhas irmãs ricas não apareceram. Assinei um empréstimo com juros altíssimos. Mas depois daquela... O pai doente precisava de R$ 200.000. As duas irmãs ricas sumiram do nada. Eu me arrisquei tudo para salvá-lo. Eram quase meia-noite quando eu estava sentada encolhida no corredor do hospital, as mãos ainda tremendo depois de ter assinado os papéis de um empréstimo de R$ 200.000. O chão de granito estava frio através da minha calça, e o cheiro de desinfetante misturado com café de máquina velha me enjoava. Naquele momento, o celular iluminou com uma mensagem. O nome na tela era o da minha irmã mais velha, Gabriela, a mesma pessoa que havia 3 dias tinha desligado o telefone e sumido completamente, ignorando o fato de que nosso pai estava na UTI lutando pela vida. A mensagem tinha apenas uma linha: já resolveu? Se não der, não adianta fazer o papai sofrer à toa. Eu li aquilo 2 vezes. Minha mão ficou gelada. Não foi pelo valor do empréstimo que me assustou, foi a maneira como ela falou do próprio pai, o homem que a criou, que trabalhou anos e anos para que ela tivesse a vida que tem hoje. Meu nome é Ana Beatriz, mas todo mundo me chama de Bela. Sou a filha caçula de uma família de 3 irmãs. Acima de mim estão Gabriela, a mais velha, e Renata, do meio. As duas se casaram bem, moram em apartamentos bonitos em São Paulo, têm carro do ano e maridos com cargos executivos. Eu fiquei em Campinas, na mesma cidade onde crescemos, trabalhando como auxiliar contábil numa pequena marcenaria. Meu salário mal cobre as contas do mês. Desde criança aprendi a não esperar muito. Meus pais sempre foram orgulhosos das minhas irmãs. Gabriela era inteligente, a que passou no vestibular da Federal na primeira tentativa. Renata era esperta nos negócios, a que vendia qualquer coisa para qualquer pessoa desde os 16 anos. Eu era a caçula, a que ficou, a que não foi longe demais, a que simplesmente estava lá. Mas foi exatamente por isso que naquela tarde em que meu pai caiu no quintal segurando o peito, fui eu quem correu para ele primeiro. Era uma tarde abafada de fevereiro, o tipo de calor úmido que faz a roupa grudar na pele. Meu pai tinha acabado de regar as plantas quando vi dobrar o joelho e cair no chão de terra batida. Eu estava na cozinha lavando louça quando ouvi o barulho. Corri para fora antes mesmo de pensar. Pai. Ele estava deitado de lado, o rosto branco como papel, os lábios levemente roxos. Chamei a vizinha, liguei para o SAMU, e em menos de 15 minutos ele estava dentro da ambulância. Segurei a mão dele durante todo o caminho até o pronto-socorro da cidade. Ele não conseguia falar direito, só olhava para mim com aqueles olhos cansados, e os lábios se mexiam como se quisesse dizer alguma coisa. Me abaixei para ouvir. A voz saiu em fio, quase sem som. Não chama as meninas. Eu não entendi na hora. Depois entendi tudo. No hospital, o médico me chamou para uma conversa séria. Meu pai tinha uma obstrução grave nas artérias coronárias. Precisava de uma cirurgia de revascularização com urgência. O custo estimado no hospital particular onde ele tinha sido internado, o único com a equipe cirúrgica disponível para operar rápido, ficava entre 180 e R$ 200.000. R$ 200.000. Para mim, esse número era literalmente impossível. Meu pai não tinha plano de saúde. A fila do SUS para esse procedimento levaria meses, e o médico foi claro, meses era tempo demais. Liguei para Gabriela. O telefone chamou 4 vezes e caiu na caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Mandei mensagem explicando tudo. Nada. Liguei para Renata. Dessa vez alguém atendeu, mas a resposta veio rápida, com aquela voz de quem está resolvendo uma reunião importante. Deixa eu ver o que faço. Agora tô ocupada, te ligo depois. Depois não veio. Passei aquela primeira noite sentada numa cadeira de plástico dura do lado de fora da UTI, olhando para a porta fechada, imaginando o que estava acontecendo do outro lado. Cada vez que uma enfermeira passava, meu coração disparava. Toda vez que o interfone do corredor chamava um nome, eu prendia a respiração. Fiquei tentando calcular. Tinha uns R$ 4.000 guardados na poupança. Liguei para amigas, para ex-colegas de escola, para o primo distante que sempre disse que se precisar de ajuda é só falar. No final de 2 dias de ligações, eu tinha juntado um pouco mais de R$ 22.000 entre empréstimos pessoais e doações de pessoas que sequer tinham obrigação de ajudar.
R$ 22.000. Precisava de quase 10 vezes mais. Na manhã do terceiro dia, o médico me chamou no corredor. O rosto dele era sério, mas com aquela serenidade de quem já teve essa conversa muitas vezes. A família precisa decidir hoje. Se não confirmarmos a cirurgia até às 18 horas, vamos perder o horário na sala cirúrgica. E não sei quando teremos outra janela disponível. Sentei no chão do corredor mesmo. Literalmente no chão, de costas para a parede fria com o celular no colo. Lembrei do que meu pai havia sussurrado na ambulância. E aí me lembrei de alguém. Rodrigo era o dono da marcenaria onde eu trabalhava. Um homem de uns 50 anos, quieto, que falava pouco, mas sempre com substância. Me viu crescer dentro daquela empresa desde que entrei como estagiária aos 18 anos. Ele sabia de tudo o que acontecia na minha vida, não porque eu contasse, mas porque ele prestava atenção. Liguei com a voz quebrada. Falei tudo sem parar, chorando enquanto falava, sem nem tentar disfarçar. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse com aquela voz calma de sempre: eu não tenho esse valor disponível assim, Bela. Mas eu conheço alguém que pode emprestar rápido. Eu sabia o que aquilo significava. Empréstimo rápido, sem burocracia, sem garantia, sem tempo. Agiotas. O tipo de coisa que você ouve falar e pensa, nunca na minha vida. Mas naquele corredor frio de hospital, com meu pai do outro lado de uma porta de vidro, eu não tinha mais nunca na minha vida. Qualquer juros que for. Só precisa salvar meu pai. Rodrigo me levou pessoalmente naquela tarde. Fomos até um bairro comercial de Campinas onde funcionava uma loja de materiais de construção, mas no fundo havia um escritório pequeno, com ar-condicionado e uma mesa de madeira escura. Sentado do outro lado estava um homem de uns 60 anos chamado Seu Alcides. Cabelos grisalhos penteados para o lado, camisa polo bem passada, um ar de quem já viu muita gente desesperada sentar naquela cadeira. Ele me olhou de cima a baixo antes de falar. Tem alguma garantia? Não tenho nada no meu nome. Ele sorriu de um jeito que não era bem um sorriso. Sem garantia, os juros são altos. Quanto for, eu aceito. Preciso do dinheiro hoje. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Depois pegou um papel e começou a escrever números. Quando eu vi os juros, o estômago virou. Mas eu ainda disse sim. Assinei o contrato com a mão tremendo tanto que a letra ficou irreconhecível. R$ 200.000 foram transferidos em menos de uma hora. Corri de volta ao hospital, depositei o valor, confirmei a cirurgia. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei sentada do lado de fora da sala cirúrgica por quase 5 horas, sozinha, comendo um biscoito que alguém havia deixado no banco do corredor. Fui ao banheiro 2 vezes só para ter algo para fazer. Toda vez que a porta balançava, meu coração saltava. Às 2 da manhã, o cirurgião saiu com a máscara pendurada no pescoço. Correu bem. Ele está estável. Eu fui ao banheiro e chorei abraçada na pia por uns 5 minutos. Não de tristeza, mas daquele choro que vem quando a tensão finalmente tem para onde ir. Quando voltei ao corredor, o celular tinha uma mensagem de Seu Alcides. A partir de amanhã começa a contar os juros. Meu pai ficou mais uma semana no hospital. Eu passei praticamente todos esses dias lá, saindo só para buscar roupas e comprar remédio. Durante esse tempo recebi mensagens das minhas irmãs. Gabriela escreveu para perguntar como o pai estava. Renata mandou um áudio dizendo que estava tentando se organizar para aparecer por lá. Nenhuma das duas veio. Na véspera da alta fui ao quarto do meu pai. Ele estava mais forte, a cor havia voltado ao rosto, mas ainda havia algo diferente no jeito como ele me olhava. Um peso que não era físico. Gastou muito, né, filha? Eu tentei sorrir. Não foi tanto, pai. Tudo bem. Ele ficou quieto por um momento. Depois, muito baixinho, perguntou. As meninas vieram? A pergunta me travou. Eu tinha preparado várias respostas, mas quando chegou a hora, todas sumiram. Disse apenas, devem ter ficado ocupadas. Você sabe como é. Ele fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo canto do olho dele, pelo lado de fora, e ele não fez nada para enxugar. Eu virei o rosto para não ver. Aquele silêncio me disse que ele já sabia de tudo. No dia da alta, minhas 2 irmãs apareceram. Gabriela chegou de BMW branca, bem vestida, com aquela bolsa italiana que ela sempre usa para ocasiões especiais.
Renata veio logo atrás, batom vermelho, roupa social, como se fosse para um almoço de negócios. As duas entraram no quarto com sorrisos largos, como se absolutamente nada tivesse acontecido na semana anterior. Pai, ainda bem que passou por isso. Que susto, né? Melhorou bem, graças a Deus. Eu fiquei encostada na parede, observando. Meu pai recebia os abraços com um sorriso cansado e cabeças que balançavam sem muito entusiasmo. O quarto inteiro tinha aquele ar de peça de teatro, onde todo mundo sabe que está fingindo, mas continua representando a si mesmo. Na hora de sair, fizemos o caminho até o carro em silêncio. Quando chegamos à rua, meu pai parou, se apoiou na bengala que o hospital havia emprestado e disse com aquela voz que não precisava ser alta para ser ouvida: "Quando chegarmos em casa, quero conversar com as três." Ninguém respondeu. Mas o sorriso de Gabriela vacilou por uma fração de segundo e eu vi. A casa onde crescemos fica num bairro tranquilo de Campinas, uma rua arborizada com casas antigas de alvenaria. A casa do meu pai é de um azul desbotado que ele nunca teve dinheiro para repintar, com um jardim pequeno cheio de vasos de plantas que ele cuida com mais carinho do que cuida de si mesmo. Quando chegamos, os vizinhos saíram para cumprimentar. Dona Neuza da casa da frente, o senhor Osvaldo do número 12, a família do lado que tem 3 crianças barulhentas. Todos perguntando, todos aliviados. Aquele recebimento caloroso fez algo dentro de mim se aquecer por um segundo. Ajudamos meu pai a sentar na cadeira favorita dele, aquela de couro gasto na sala. Ele olhou ao redor da casa com um olhar que eu não sabia bem definir. Nostalgia, talvez. Ou alívio. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Gabriela ficou parada no meio da sala, olhando para as paredes. Pai, essa casa tá precisando de uma reforma. Depois a gente vê isso. Renata concordou. Eu conheço um arquiteto que faz milagres. A gente pode dar uma renovada. Eu ouvi aquilo e senti um gosto amargo na boca. Quando o pai estava hospitalizado, elas não apareceram. Agora que tudo passou, estavam planejando reforma. Não disse nada. Fui fazer chá. À noite, depois que as coisas se acalmaram, meu pai chamou as 3 para a sala. Sentei na borda do sofá. Gabriela e Renata sentaram nas cadeiras em frente. A sala estava com aquele silêncio de quando todos sabem que algo importante vai ser dito. Meu pai olhou para cada uma de nós devagar. Os olhos pararam mais tempo nas minhas irmãs. Quanto tempo fiquei internado? 8 dias, pai, respondi. E em quanto desses dias vocês duas apareceram? A pergunta foi feita com uma leveza que tornava impossível escapar dela. Gabriela abriu a boca. Pai, foi uma semana muito complicada, tinha uma apresentação importante no trabalho e... Eu sei, ele disse. Sem raiva. Só disse eu sei, e ficou quieto. Esse silêncio pesou mais do que qualquer briga que eu poderia imaginar. Depois de um tempo, ele olhou para mim. Bela, você usou dinheiro emprestado para pagar a cirurgia. Quanto foi? Gabriela se virou para mim antes que eu pudesse responder. Você fez isso? Emprestou dinheiro de onde? Eu tentei ligar para vocês primeiro, eu disse, com muita calma, mais calma do que eu realmente estava. Várias vezes. Nas 2 primeiras noites, o pai precisava de resposta e não tinha de onde tirar. Mas por que não esperou a gente se organizar? Eu olhei para ela. Organizar o quê, Gabriela? Você estava com o telefone desligado. Silêncio. Quanto foi o empréstimo? Meu pai perguntou de novo. Respirei fundo. 200 mil reais. Gabriela ficou branca. Renata se endireitou na cadeira. 200 mil? De onde? Empréstimo particular. Com juros altos. Bela, você é louca? Gabriela se levantou. Você assinou um contrato desse tipo sem falar com a gente? Eu tentei falar com vocês. Tentei durante 2 dias. A gente teria resolvido de outro jeito. Qual outro jeito? Perguntei, e pela primeira vez minha voz subiu um pouco. Qual outro jeito você ia resolver com o pai precisando de cirurgia em menos de 12 horas? As duas se calaram. Meu pai ficou olhando para as duas por um tempo longo. Depois, devagar, colocou a mão no bolso do cardigan e tirou um caderninho pequeno, de capa dura azul marinho, velho e com as bordas um pouco amassadas. Colocou sobre a mesa de centro. Esse caderno eu carrego há mais de 20 anos. Nenhuma de nós tinha visto aquele caderno antes. Nele eu fui anotando coisas sobre cada uma de vocês. Pequenas coisas, grandes coisas.
coisas que um pai vê, mas nem sempre fala. Gabriela olhou para o caderno com uma expressão que misturava curiosidade e desconforto. Renata cruzou os braços. Meu pai abriu o caderno. A primeira página tinha o nome de Gabriela no alto. Leu alguns trechos em voz alta, a voz tranquila mas precisa. Gabriela sempre foi inteligente e determinada. Aprendi a ter orgulho da sua capacidade desde cedo. Depois virou páginas. Renata, esperta e rápida. Mas sempre escolheu o que era melhor para si antes de pensar nos outros. Renata ficou rígida na cadeira. Meu pai virou para a última sessão. Bela. Não foi a mais brilhante nas notas, não foi a que chegou mais longe. Mas foi a única que ficou. A única que estava aqui quando precisei. A única que não foi embora. Eu não consegui segurar. As lágrimas vieram antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Meu pai fechou o caderno e disse uma frase que fez o ar da sala mudar completamente. Amanhã, eu vou anunciar uma decisão sobre o futuro desta família. Gabriela e Renata trocaram um olhar que durou menos de um segundo, mas que disse tudo. E eu soube que o que estava por vir não seria pequeno. Naquela noite, a casa ficou em silêncio, mas era um silêncio inquieto. Eu me deitei no meu quarto de infância, com o mesmo armário de madeira clara e o mesmo tapete azul desbotado, e fiquei olhando para o teto. Por volta da meia-noite, ouvi passos no corredor. Levantei discretamente, abri a porta e vi Gabriela parada no quintal, falando baixinho no telefone. Pode ser que amanhã precise de mim aqui. Não sei o que o velho tá tramando, mas parece sério. Deitei de volta. Não precisava ouvir mais. Pouco depois, Renata passou em frente ao meu quarto. Eu ouvi ela parar por um segundo do lado de fora, como se fosse bater na porta, mas não bateu. Continuou andando. Fiquei acordada por horas pensando. Não sabia o que meu pai queria dizer com anunciar uma decisão. Mas algo dentro de mim, algum instinto que se desenvolve quando você passa a vida inteira prestando atenção porque nunca é a favorita, me dizia que isso ia mudar tudo. Meu pai acordou antes do sol nascer. Quando desci para a cozinha às 6 da manhã, ele já estava sentado à mesa com a xícara de café do lado e o caderninho aberto na frente. Bom dia, pai! Você devia estar descansando. Já descansei suficiente no hospital. Ele fechou o caderno. Hoje preciso terminar uma coisa. Às 8 da manhã, pediu que eu chamasse as duas irmãs. Sentamos ao redor da mesa da cozinha, a mesma mesa onde fazíamos as lições de casa quando éramos pequenas, onde minha mãe servia o almoço de domingo antes de falecer, onde meu pai costumava sentar sozinho nas noites em que a saudade batia mais forte. Além do caderno, havia sobre a mesa um envelope amarelo, grosso, com aspecto de documento oficial. O coração me bateu forte ao ver aquilo. Meu pai olhou para as 3. Não sou mais jovem. Dessa vez quase não voltei. Fez uma pausa. Há coisas que se eu não disser agora, talvez nunca mais tenha chance. Abriu o envelope. Tirou um maço de documentos. Reconheci imediatamente. Era a escritura de uma propriedade. Esta é a escritura desta casa. O ar na cozinha ficou tenso de repente. Até hoje eu nunca falei sobre isso porque achei que não precisava. Enquanto eu estivesse bem e presente, o assunto podia esperar. Olhou para cada uma de nós. Mas depois do que aconteceu, pensei diferente. Gabriela abriu a boca para falar, mas meu pai ergueu uma mão levemente e ela ficou quieta. Esta casa vai ficar para Bela. Aquelas palavras caíram no silêncio da cozinha como uma pedra num lago. As ondas se espalharam lentamente até chegarem em todos os cantos do cômodo. Gabriela foi a primeira a reagir. Pai, que história é essa? Só para Bela? E a gente fica como? Renata se levantou um pouco da cadeira. Isso não é justo. Meu pai as olhou com calma. Uma calma que não era frieza, era convicção. Não é justo de que jeito? A gente também é filha sua. Não pode deixar tudo para uma só. Vocês são minhas filhas, sim. Ele assentiu. Mas direito vem com responsabilidade. Fez uma pausa, abriu o caderno e leu as anotações dos dias em que esteve internado. A voz dele não ficou maior em nenhum momento, mas cada frase era como um acerto de contas dito sem raiva, apenas com a clareza de quem finalmente decide não fingir. Dia 1. Bela me levou para o pronto-socorro. Vocês duas não atenderam o telefone. Dia 2. Bela passou a noite no hospital e pediu dinheiro emprestado para todo mundo que conhecia.
Vocês duas mandaram mensagem dizendo que iam ver o que faziam. Dia 3. Bela assinou um contrato de empréstimo com juros altíssimos para garantir minha cirurgia. Vocês duas continuavam sem aparecer. Cada linha lida foi um silêncio novo. Gabriela olhava para a mesa. Renata tinha virado o rosto para a janela. Meu pai fechou o caderno. Não estou aqui para punir ninguém. Cada uma tem sua vida, suas escolhas. Mas preciso ser honesto com quem ficou. Renata se virou. Pai, a Bela tomou essa decisão por conta dela. A gente não pediu para ela fazer isso. Eu respirei fundo. Já tinha ouvido essa frase antes, da boca de Gabriela por telefone. Estava esperando ela aparecer aqui. Meu pai não se alterou. Se a Bela não tivesse tomado essa decisão, eu estaria onde hoje? Ninguém respondeu. Ninguém ia responder. A casa fica para Bela. Ele recolocou os documentos no envelope. Não como recompensa. Como responsabilidade. Porque essa é a filha que eu sei que vai cuidar do que precisa ser cuidado. Virou para mim. Você aceita, Bela? Eu não havia esperado que ele me perguntasse. Fiquei olhando para ele, para o envelope sobre a mesa, para as irmãs que não me olhavam. Pai, eu não preciso disso. Eu não fiz o que fiz por causa da casa. Ele sorriu. Um sorriso leve, cansado, mas genuíno. Eu sei que não foi por isso. Por isso mesmo você vai aceitar. Fiz que sim com a cabeça e senti as lágrimas virem antes mesmo de conseguir dizer qualquer coisa. Mas tem mais uma coisa, meu pai disse, quebrando o silêncio. Olhou direto para Gabriela e Renata. A dívida de R$200 mil que a Bela contraiu para me salvar. Não vou deixar ela carregar isso sozinha. As duas ficaram rígidas. Pai, a gente não assinou nenhum contrato, Gabriela disse logo. Eu sei, mas eu estou pedindo para vocês ajudarem. Isso não faz sentido. Ela quis emprestar, a gente não pediu. Se ela não tivesse emprestado, meu pai interrompeu com uma calma que era mais contundente do que qualquer grito. Você teria uma resposta para onde eu estaria agora? O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da manhã. Gabriela olhou para Renata. Renata olhou para o chão. Meu pai disse apenas, pensem, não precisa ser agora. Mas pensem. As duas saíram de casa no início da tarde, dizendo que tinham coisas para resolver. Eu não tentei detê-las. Sabia que elas precisavam de espaço para absorver o que havia acontecido. Fiquei com meu pai, ajudando a organizar os remédios, fazendo o almoço, sentada ao lado dele enquanto ele assistia às notícias. Em determinado momento, ele desligou a TV e ficou olhando para o jardim. Pai, ele me olhou. Por que você pediu para eu não chamar as minhas irmãs? Lá na ambulância? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu não perguntei mais nada. Algumas respostas não precisam de explicação. Aquela tarde foi estranha. A casa estava quieta de um jeito que parecia provisório, como quando você sabe que uma tempestade está chegando, mas o céu ainda está azul. Sentei no quintal, olhei para as plantas que meu pai cuidava, e pensei em quanto tempo eu tinha de dívida para pagar e em quantas horas extras precisaria trabalhar para conseguir. O celular tocou. Era seu Alcides. 31 dias se passaram. Os juros estão crescendo. Quando vocês planejam fazer um pagamento? Engoli em seco. Em breve, senhor. Estou organizando. Não demoram muito. Vocês sabem o que acontece quando demora. Desliguei. Fiquei olhando para o jardim por mais alguns minutos, tentando não pensar na voz fria dele. Naquela noite, sem que eu esperasse, o portão da rua se abriu. 2 carros. Gabriela primeiro, depois Renata, estacionando um atrás do outro. Saí para ver o que estava acontecendo. As duas desceram com uma expressão diferente do que tinham quando foram embora. Gabriela parecia tensa de um jeito mais urgente. Renata segurava a bolsa com força. Bela. Gabriela foi direto ao ponto. Quanto exatamente você deve? Contudo, o principal mais juros até hoje. Olhei para ela sem entender direito. Por quê? Responde a pergunta. Respirei. O principal são 200 mil, mais os juros acumulados que já passam de 28 mil. O contrato prevê penalidades adicionais se eu atrasar. Gabriela e Renata trocaram um olhar. Eles ligaram para você? Perguntei. Gabriela fez que sim. Ligaram para mim esta manhã. Disseram que sabiam que eu era irmã da Bela que havia feito o contrato. E se a gente não começasse a pagar, eles viriam aqui em casa.
Fechei os olhos por um segundo. Renata falou depois: eu não sabia que esse tipo de coisa chegava até a gente. Você não sabia porque não quis saber, disse sem rancor, apenas como um fato. Ela não respondeu. Então vocês vieram porque eles ligaram? Perguntei. Gabriela suspirou. A gente veio por quê? Porque é hora de fazer a coisa certa. Olhou para mim. Eu e a Renata conversamos o dia todo. Erramos, Bela. No dia em que o pai precisou, a gente não estava. Aquelas palavras, ditas por Gabriela, pareciam ter vindo de um lugar que custou caro para chegar. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que admitir erro não era fácil para ela. Renata disse mais baixinho: erramos muito. Fiquei olhando para as duas. Uma parte de mim queria dizer que estava tudo bem, que não precisava de explicação. A outra parte estava exausta demais para fingir que não doeu. Eu tenho uns 140 mil que posso reunir, Gabriela disse. Vou me organizar para isso. Eu consigo talvez 80, Renata completou. Vai demorar um pouco, mas consigo. Aqueles números, juntos com o que eu havia juntado, quase chegavam ao valor necessário. Não é suficiente para pagar tudo de uma vez, eu disse. A gente sabe. Mas é o suficiente para segurar por agora e mostrar que temos intenção de quitar. Gabriela me olhou. Você faz isso sozinha faz tempo, Bela. Deixa a gente ajudar. Não respondi imediatamente. Precisei de um momento. Está bem, disse por fim. Mas não é por vocês. É pelo pai. As duas assentiriam em silêncio. Na manhã seguinte, meu pai nos chamou de volta para a sala. Desta vez havia mais alguém, um senhor de cabelos brancos bem penteados, paletó cinza que eu nunca havia visto. Estava sentado ao lado do meu pai com um ar de familiaridade. Gabriela perguntou quem era. Esse é o Maurício, meu pai disse. Meu sócio de mais de 20 anos atrás. Olhei para o homem. Sócio? Meu pai nunca tinha mencionado nenhum sócio. Maurício olhou para nós com um sorriso tranquilo. Ouvi falar das filhas de Antônio por muitos anos. Fico feliz de conhecê-las, mesmo que a ocasião seja difícil. Meu pai colocou sobre a mesa aquele mesmo envelope amarelo, mas desta vez ao lado havia uma caixa de madeira pequena que eu não havia visto antes. A madeira estava escura do tempo, mas bem conservada com uma fechadura pequena no centro. Tem uma história que nunca contei a nenhuma de vocês. Todos ficamos quietos. Quando a mãe de vocês ficou doente há 22 anos, eu precisava de dinheiro rápido para pagar o tratamento dela. Eu tinha uma participação numa empresa que o Maurício e eu havíamos montado juntos. Uma pequena indústria de processamento de madeira aqui na região de Campinas. Olhei para Maurício, que estava acompanhando com a cabeça levemente inclinada. Para pagar o hospital da sua mãe, eu precisei me afastar da empresa. O Maurício continuou tocando. Eu abri mão da gestão, mas mantive uma participação minoritária que ficou guardada em papéis. Meu pai apontou para a caixinha de madeira. Esses papéis estão aqui. Gabriela olhou para a caixa com uma expressão que eu não consegui decifrar direito. Renata havia parado de respirar por um segundo. A empresa cresceu, meu pai continuou. O Maurício fez um trabalho excelente. Hoje ela é uma das maiores processadoras de madeira certificada do interior de São Paulo. Maurício interveio com modéstia. Fizemos juntos, Antônio. Você só não estava presente. Meu pai abriu a caixa com uma chave pequena que ele tirou do bolso. Dentro havia um maço de documentos, velhos mas preservados, embrulhados num pedaço de feltro verde. Retirou um documento e colocou sobre a mesa. Eu pude ver o cabeçalho, contrato de participação societária. Minha participação não é grande, mas é o suficiente para ter peso numa negociação. Maurício olhou para meu pai com um respeito que eu percebi ser muito mais antigo do que qualquer explicação que ele pudesse dar. Quando Antônio me ligou ontem, vim imediatamente. Gabriela não conseguiu segurar. Pai, por que você nunca nos falou disso? Meu pai respondeu sem hesitar. Para que vocês não ficassem esperando por isso. Queria que cada uma de vocês construísse o próprio caminho. Renata olhou para o documento com uma expressão que misturava admiração e algo parecido com vergonha. Meu pai olhou para Maurício. Preciso converter parte dessa participação em recursos agora, para quitar a dívida da Bela. Maurício assentiu. Já pensei nisso no caminho. Fez uma pausa. Mas não vou fazer do jeito que você está pensando. Meu pai franziu a testa.
Antônio, sua participação vale muito mais do que o valor dessa dívida. Se você ceder tudo de uma vez, vai perder algo que levou décadas para construir. Maurício colocou as mãos sobre a mesa. Eu tenho uma proposta diferente. Todos o olhamos. A empresa tem um processo de tratamento de madeira que foi desenvolvido em grande parte a partir das ideias do Antônio nos primeiros anos. Eu nunca formalizei isso devidamente e ele nunca cobrou. Olhou para meu pai. Está na hora de regularizar. Meu pai ficou quieto. Se formalizarmos os direitos de uso desse processo, o Antônio passa a ter direito a royalties anuais. Não uma venda, uma renda permanente. Olhei para meu pai. Ele estava com os olhos levemente úmidos, mas a expressão era firme. Quanto estamos falando? Gabriela perguntou. Maurício a olhou com calma. Mais do que suficiente para quitar a dívida com folga e ainda sobrar. Renata abriu a boca, fechou, abriu de novo. Por que você não fez isso antes? Meu pai respondeu por Maurício. Porque eu não precisei. E porque guardo o que é meu para quando for necessário. Agora é necessário. Houve um silêncio. Então meu pai olhou para mim. Bela. Você disse que não fez o que fez por causa de nada. Que não precisava de nada em troca. Não preciso mesmo. Eu sei. Ele pegou o envelope com a escritura da casa e colocou na minha frente. Por isso mesmo esta casa é sua. Não porque você resgatou o pai, mas porque você escolheu ficar quando era mais fácil ir embora. Não consegui dizer nada. Só segurei o envelope e deixei as lágrimas correrem como quisessem. Gabriela olhou para a escritura e depois para mim, e pela primeira vez em muitos anos, eu vi na expressão dela algo que não era competição nem julgamento. Era reconhecimento. É merecido, ela disse baixinho. Renata não falou, mas eu a vi enxugar os olhos com o dedo indicador, disfarçando. Nos dias que se seguiram, Maurício formalizou o acordo com os advogados da empresa. Os royalties seriam pagos anualmente, e o primeiro pagamento seria adiantado para cobrir a dívida. Quando o valor caiu na conta, eu mesma liguei para seu Alcides para marcar o encontro. Fui com meu pai. Entramos no mesmo escritório onde eu havia assinado o contrato semanas antes, trêmula e desesperada. Desta vez, sentei na mesma cadeira com uma calma que eu mal reconhecia como minha. Coloquei o comprovante de transferência sobre a mesa. Tudo quitado. Principal e juros. Seu Alcides olhou para o comprovante, depois para mim, depois para meu pai. Fez um sinal de cabeça. Você cumpriu o combinado. Cumpri. Ele estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas olhou para meu pai e ficou quieto. Havia algo na presença silenciosa do meu pai que mudava o ar de qualquer ambiente em que ele entrava. Saímos de lá e eu respirei fundo do lado de fora, o sol de março batendo no rosto, o barulho do trânsito de Campinas ao fundo. Acabou, eu disse. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Acabou essa parte. Olhei para ele. O que vem depois? Ele sorriu. O que vier, a gente enfrenta do mesmo jeito. Uma semana depois, sentamos todos à mesa para jantar. Não havia nenhuma decisão a ser tomada, nenhuma crise para resolver, nenhuma tensão guardada debaixo da superfície. Era apenas uma refeição de família. Gabriela tinha chegado mais cedo para ajudar com a comida. Renata trouxe uma torta que havia feito em casa, coisa que eu nunca havia visto fazer antes. A mesa estava como era quando éramos crianças. As mesmas cadeiras de madeira, o mesmo guardanapo de tecido que minha mãe comprou numa feira 30 anos atrás, o mesmo cheiro de arroz com feijão que nunca saiu dessa cozinha. Meu pai se sentou na cabeceira, olhou ao redor e ficou quieto por um momento. Assim, ele disse: só isso. Assim, a gente não precisou de mais. Depois do jantar, quando estávamos arrumando a cozinha, Renata me chamou para o corredor. Bela, me virei para ela. Eu sei que não tenho direito de pedir desculpa como se resolvesse tudo. Mas eu quero que você saiba que eu errei. De verdade. Não foi falta de amor pelo pai. Foi falta de coragem de lidar com o que estava acontecendo. Olhei para ela. Eu sei. Você sabe. Eu sei que vocês duas amam o pai. Só acho que às vezes a gente confunde amor com intenção. Não basta querer bem se na hora você some. Ela ficou olhando para mim por um momento. Depois fez que sim, devagar, como se aquilo custasse alguma coisa. Tem razão. Gabriela apareceu no fim do corredor,
fingindo que tinha vindo buscar um pano de prato, mas eu sabia que ela havia escutado. Olha, ela disse, sem olhar diretamente para nenhuma das duas, eu nunca fui boa em admitir quando estou errada. Mas esse negócio de deixar a Bella carregar sozinho o que era de nós três. Isso foi feio. Ninguém respondeu. Feio da minha parte, ela completou. Renata assentiu. Ficamos as três no corredor por um momento. Não abraçamos, não dissemos frases bonitas. Mas houve algo que passou entre as três de um jeito que palavras teriam atrapalhado. Meu pai foi ao médico um mês depois da cirurgia. O laudo veio positivo. A recuperação estava indo acima do esperado, as artérias respondendo bem, os índices voltando ao normal. O médico disse que ele poderia voltar gradualmente às atividades leves. Na manhã seguinte ao resultado, acordei com um barulho no quintal. Fui ver. Meu pai estava regando as plantas. As mesmas plantas de sempre, com a mesma paciência de sempre, um copo de água de cada vez. Me encostei na porta e fiquei olhando. Ele percebeu minha presença, mas não parou. Continuou regando de vaso em vaso, como se aquele fosse o trabalho mais importante do mundo. Depois de um tempo, sem virar para mim, disse: "Você sabe por que eu gosto tanto de cuidar dessas plantas? Por quê? Porque elas não precisam de muito. Só precisam que alguém apareça todo dia. Água, um pouco de sol, atenção. Nada extraordinário." Parou na frente de um vaso de samambaia. A maioria das coisas que valem a pena funciona assim. Fiquei pensando naquilo enquanto o via terminar de regar. Às vezes eu olhava para minha vida e pensava que não tinha ido longe o suficiente. Que fiquei parada enquanto as minhas irmãs avançaram. Que ser a que ficou era a versão menor de um destino que poderia ter sido maior. Mas naquela manhã, olhando para meu pai regar as plantas no jardim da casa que agora estava no meu nome, com o sol de manhã cedo batendo nas folhas verdes e a cidade despertando ao fundo, eu entendi que ficar não era o que eu havia feito por falta de opção. Era o que eu havia escolhido. E escolher é diferente de resignar. Nos meses que se seguiram, as coisas mudaram de formas que eu não havia antecipado. Gabriela passou a ligar mais para o pai, não para atualizar status, mas para perguntar como ele estava, para contar sobre o dia dela, para ouvir o que ele tinha a dizer. Renata apareceu em casa 3 vezes sem nenhuma ocasião especial, só para jantar, só para sentar na sala e ficar. A casa continuou sendo a mesma casa azul desbotada. Meu pai continuou cuidando das plantas. Eu continuei trabalhando na marcenaria, mas Rodrigo me deu um aumento que eu havia postergado de pedir há tempo demais. O contrato de royalties começou a funcionar. O dinheiro que entrava anualmente era mais do que eu ganhava no ano inteiro de trabalho, mas meu pai não gastou quase nada. Ele dizia que o dinheiro era um recurso, não um destino. Que o que importava continuava sendo o jardim, o café de manhã, a novela de noite, as filhas que vinham visitar. Um domingo, os 4 estávamos sentados na varanda. Meu pai bebia o café dele, Gabriela folheava uma revista, Renata estava mexendo no celular e eu estava lendo um livro. Ninguém estava falando com ninguém de um jeito especial. Era apenas uma tarde de família. Meu pai olhou ao redor de nós e disse bem baixinho, quase para si mesmo: "Assim tá bom." Eu não disse nada. Nenhuma de nós disse, mas era a verdade mais simples que eu havia ouvido em muito tempo. Algum tempo depois, quando a poeira de tudo tinha finalmente assentado, Rodrigo me chamou para uma conversa no escritório da marcenaria. "Bella, você sabe que eu tenho acompanhado tudo o que aconteceu esse ano." Assenti. "Tenho uma proposta. Não precisa responder agora, pode pensar com calma." Ele entrelaçou as mãos sobre a mesa. "Quero te oferecer uma participação no negócio. Não como funcionária, como sócia." Olhei para ele sem saber o que dizer. "Você tem talento para números e para pessoas. E você provou que tem algo que muita gente não tem. Você aparece quando precisa." Ele me olhou com aquela seriedade tranquila que era a característica dele. "Isso vale mais do que qualquer diploma." Pensei naquilo por uma semana. Depois voltei e disse sim. Não foi uma decisão tomada de cabeça quente nem de coração frouxo. Foi tomada com a clareza de quem aprendeu que ficar não é a mesma coisa que parar, que estar presente não é o mesmo que não avançar. Que às vezes o lugar onde você está é exatamente onde você precisa estar para construir o que importa.
Na noite em que assinei os papéis de sócia da marcenaria, voltei para casa e encontrei meu pai no jardim, como sempre. Contei para ele. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Você está feliz com isso? Sim. Então tá bom. Voltou para as plantas. Vai regar aquele vaso ali. Tá com sede. Peguei o regador e fui. Há uma coisa que aprendi com tudo isso, e que carrego como se fosse parte de mim agora. A vida não é justa no sentido de distribuir as cargas igualmente. Há momentos em que você vai carregar mais do que deveria, vai fazer mais do que lhe cabe, vai ficar quando outros forem, vai aparecer quando os outros apagarem o telefone. Isso vai doer. Às vezes vai parecer burrice, às vezes você vai se perguntar por que você sempre é a que fica. Mas tem uma diferença muito grande entre ser a que fica porque não tem outra opção e ser a que fica porque escolheu. Quando você escolhe ficar, você não é a que sobrou. Você é a que permanece. E permanecer, quando tudo está difícil, quando não há gratidão garantida, quando o telefone não toca e as pessoas que deveriam estar ali não estão. Isso é um tipo de coragem que o mundo não tem palavras bonitas o suficiente para descrever. Meu pai tinha um caderninho onde anotava o que via. Eu não tenho caderninho. Mas tenho memória, e tenho a casa azul desbotada onde cresci, e tenho o jardim que meu pai cuida todos os dias, e tenho 2 irmãs que estão, cada uma a seu tempo e à sua maneira, aprendendo que amor não é só sentimento. É presença. E tenho o privilégio de acordar toda manhã num lugar que me conhece. Isso no final vale mais do que qualquer coisa que eu poderia ter perdido ficando. Muito obrigada a todos que acompanharam essa história aqui no canal Hanoi. Cada relato que compartilhamos é tirado da realidade de famílias comuns, de escolhas difíceis feitas por pessoas que não têm superpoderes, só têm o coração no lugar certo. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta se você já viveu algo parecido, se você também foi a pessoa que ficou quando os outros foram, se você reconheceu alguém da sua família em alguma dessas personagens. E se você ainda não acompanha o canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem uma nova história com essa honestidade que a vida de verdade tem, aquela que não é perfeita, mas que é real. Até a próxima história. Um abraço de Hanoi para você.